Você tem medo dos robôs e da inteligência artificial? Isaac Asimov, Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates e o Papa Francisco já disseram algo sobre este tema tão atual. Vamos dar uma olhada e tirar as nossas conclusões? Isaac Asimov foi escritor e bioquímico. Considerado um dos mestres da ficção científica, foi para a Universidade de Colômbia, onde se graduou em 1939, depois tirando o PhD em bioquímica em 1948. Não se mostrou visionário apenas em relação à existência de uma biblioteca global. Previu a existência dos micro-ondas em nossas cozinhas, da fibra ótica, da internet, dos microchips. Crítico da peça teatral Her, de Karel Čapek, 1920, nesta obra surge pela primeira vez a palavra robô, criada pelo irmão doutor Joseph Čapek. Apresentadas no livro O Robô, as 3 leis da robótica foram criadas como condição de coexistência dos robôs com os seres humanos, como prevenção a qualquer perigo que a inteligência artificial pudesse representar aos humanos. São elas: a lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda leis. Mais tarde, viria a instituir uma quarta lei, a Lei Zero. Lei Zero: um robô não pode fazer mal à humanidade e nem por inação permitir que ela sofra algum mal. 1942-2018. Físico, teórico e cosmólogo britânico. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano emérito na Universidade de Cambridge, um posto que foi ocupado por Isaac Newton. Seu livro Uma Breve História do Tempo permaneceu na lista dos mais vendidos do The Sunday Times durante 237 semanas, em 2002. Hawking ficou em 25º lugar na pesquisa da BBC sobre os 100 maiores britânicos de todos os tempos. O asteroide 7672 Hawking foi nomeado em sua homenagem. Tem 15 prêmios e medalhas. Em uma declaração na conferência Zygast, em Londres, Stephen Hawking: computadores irão superar a raça humana através da inteligência artificial em algum momento nos próximos 100 anos. Quando isso acontecer, precisamos ter certeza que compartilhamos o mesmo interesse. Quando alertou as pessoas sobre essa chance de extinção dos seres humanos, ele acredita que os robôs podem se tornar não só mais inteligentes, como mais fortes que nós, com o risco de sair do controle. Esse processo pode ser disparado por conta própria e se reformular a um ritmo cada vez maior. Os seres humanos, limitados pela evolução biológica, são incapazes de competir e podem ser suplantados. William Henry Gates III, Seattle, 1955. Mais conhecido como Bill Gates, é um magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor americano, que ficou conhecido por fundar a Microsoft. Foi a pessoa mais rica do mundo por muitos anos, de 95 a 2007, 2009, 2014, 2017. É um dos pioneiros na revolução do computador pessoal. Foi condecorado com o título de Comandante Cavaleiro do Império Britânico em 2015 numa palestra ministrada por Gates em um TED Talk. O próximo surto: não estamos preparados. Quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Hoje, o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Foi visionário aqui. Link desta palestra aqui embaixo na descrição. O que Bill Gates disse sobre a inteligência artificial? Robôs vão mesmo acabar com muitas vagas de emprego e os cidadãos e os governos precisam estar preparados para se adaptar a essa nova realidade em um futuro próximo. A tecnologia ao longo do tempo irá reduzir a demanda por postos de trabalho, especialmente entre aquelas funções que demandam menos habilidades. Daqui a 20 anos, a procura de trabalho para determinados empregos será consideravelmente menor. As pessoas têm que estar cientes disso. Para evitar danos maiores, o executivo defende que os governos comecem desde já a capacitar seus cidadãos, de forma a deixá-los preparados para um futuro inevitável. Elon Musk.
Elon Reeve Musk, 1971, é um empreendedor e filantropo sul-africano-canadense-americano. Depois fez economia pela Universidade da Pensilvânia e um ano depois obteve o diploma de física. Com $100 milhões de sua fortuna inicial, fundou a SpaceX, que desenvolve e fabrica veículos de lançamento espacial. Motor, Solar City, Hyperloop são outras empresas do magnata. Musk tem dito que seus investimentos, não do ponto de vista de tentar ter algum retorno financeiro, eu gosto só de ficar em dia com o que rola com a inteligência artificial. Tem sido feito muitos filmes sobre isso. Sabe como Terminator? Onde ocorrem resultados assustadores. E nós devemos tentar fazer com que os resultados sejam bons, não maus. Mais de 20 prêmios e reconhecimentos internacionais. Musk tem frequentemente falado sobre os riscos em potencial da inteligência artificial. Durante uma entrevista em 2014 no MIT, descreveu a inteligência artificial como a maior ameaça à existência da humanidade. Eu estou cada vez mais inclinado a pensar que deveria ter alguma supervisão regulatória, talvez no nível nacional ou internacional, só para ter certeza de que não venhamos a realizar algo muito idiota. Descreveu a criação da inteligência artificial como convocar o demônio. O cardeal Bergoglio foi eleito Papa, escolhendo o nome de Francisco. Inteligência artificial. A pedido do Papa foram criados 6 princípios que esses sistemas devem seguir. IBM e Microsoft enviaram seus vice-presidente e seu presidente para a cerimônia em Roma. Sumo Polieme nunca havia assassinado um chamado do Papa antes, mas estes não são tempos comuns em tecnologia, afirmou o vice-presidente da empresa. No documento, a Igreja Católica reconhece a importância das máquinas inteligentes. A IA oferece um enorme potencial quando se trata de melhorar a coexistência social e o bem-estar pessoal, aumentando as capacidades humanas. Não há nada inerentemente mal na IA. As máquinas que os humanos criam simplesmente refletem como pessoas e como sociedade. As máquinas de inteligência artificial aprendem com nossos dados e são treinados por nós. Olhar para elas é como olhar no espelho. Como essas máquinas são usadas é uma questão de escolha humana, ou seja, é uma escolha de como as pessoas podem e devem regular essas máquinas. John Kelly, vice-presidente executivo da IBM. O Vaticano pede por mais ética no desenvolvimento da inteligência artificial. Para isso, pede que sejam seguidos 6 princípios: transparência, inclusão, responsabilidade, imparcialidade, confiabilidade e segurança. E lembrando, Isaac Asimov desenvolveu as 3 leis da robótica. Stephen Hawking, ele diz que os computadores irão superar a raça humana através da inteligência artificial em algum momento nos próximos 100 anos. Quando isso acontecer, precisamos ter certeza que compartilhamos do mesmo interesse. Bill Gates, robôs vão mesmo acabar com muitas vagas de empregos e os cidadãos e os governos precisam estar preparados para se adaptar a essa nova realidade em um futuro próximo. Elon Musk. A IA, a maior ameaça à existência da humanidade. Deveria ter alguma supervisão regulatória, talvez num nível nacional ou internacional, só para ter certeza que não venhamos a realizar algo muito idiota. Ele falou também que seria convocar o demônio. Papa Francisco. A pedido do Papa foram criados 6 que esses sistemas devem seguir. Mais informações sobre essas 5 pessoas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos.